Bom dia, nono ano. Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre propriedades atômicas, tá? Nós vimos lá antes de acontecer tudo isso, mas vamos revisar para que vocês consigam relembrar tudo que a gente estudou uma semana antes do decreto da quarentena. E lembrando, como sempre, anotem todos os tópicos que aparecerem lá no slide. Depois que todo mundo assistir o vídeo, anotar todo mundo lá pro WhatsApp, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá dar início à nossa aula sobre propriedades atômicas, a nossa aula de física. Bom, antes de tudo, vamos revisar o conceito de um átomo. O que são os átomos? O átomo, ele é a menor partícula que compõe a matéria, certo? Toda matéria, ela é composta por átomos. Professora, e o que é matéria? A matéria é tudo aquilo que tem massa, tudo que existir no universo que conter massa e ocupar um lugar no espaço é matéria. E toda matéria, ela é constituída por átomos. Como vocês já sabem, existem diferentes tipos de átomos, tá? Então, existe átomo de ouro, átomo de cobre, o átomo de prata, o átomo de oxigênio, que é o gás, né, que a gente respira, o átomo de hidrogênio, que é um dos componentes da molécula de água. Então, assim, existem diversos tipos de átomos. Todos os materiais, né, toda a massa, ela é composta por átomos. Mas vamos lá. Sabendo disso, como é que a gente pode diferenciar um átomo do outro? Então, gente, um átomo, ele tem propriedades específicas. Por exemplo, o átomo de níquel. O átomo de níquel, ele tem propriedades exclusivas só dele. Então, todos os átomos de níquel serão iguais. Outro exemplo, um átomo de cobre. O átomo de cobre, ele vai ter as propriedades específicas dele. Então, o átomo de cobre vai ser diferente do átomo de níquel que eu falei, tá? Então, essas propriedades vão fazer com que os átomos eles possam ser diferenciados. Existem átomos menores que contêm a eletrosfera bem menor. Existem átomos que têm a eletrosfera bem maior, tá? E isso vai depender de muita coisa. Número atômico, número de massa, o número de elétrons. E nós vamos ver aqui a primeira propriedade, que é o número atômico. Toda vez que vocês ouvirem falar em número atômico, o símbolo ele vai ser essa letra Z, tá? Então vamos lá. O número atômico ele é o número de prótons que um átomo tem lá no núcleo. Lembra lá da nossa aula de estrutura do átomo? O átomo ele tem um núcleo que contém partículas positivas, que são os prótons, e partículas neutras, que são os nêutrons. Então, o número atômico ele sempre vai ser igual ao número de prótons. Aqui um exemplo, vamos lá. Qual é o número de prótons que um átomo com número atômico 5 vai ter? É simples, 5. Se o número atômico é igual ao número de prótons, então significa que vai ser o mesmo número, ou seja, será 5. Outra propriedade dos átomos, né, que é bem importante, é o número de massa. O número de massa ele sempre vai ser representado pela letra A. Como é que a gente faz para descobrir o número de massa de um átomo? É só a gente somar o número de prótons, que vai ter lá no núcleo do átomo, com o número de nêutrons. Essa soma vai ser igual ao número de massa desse átomo. Vamos ver o exemplo. Olha aqui. Um átomo possui 13 nêutrons e 25 prótons. Qual é o seu número de massa? Se a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, é simples, é só a gente somar. Qual é o número de prótons aí? 25, mais o número de nêutrons, 13. Somando isso vai ser igual a 38. Então, significa que o número de massa vai ser igual a 38.
Agora nós vamos ver outro exemplo. Um átomo possui número atômico igual a 19 e 56 nêutrons. Qual é a massa deste átomo? Usando a fórmula, do número de massa, eu tenho A igual a P mais N. Só que aqui não está dizendo o número de prótons. E aí? Como é que faz? Não está dizendo o número de prótons, mas está dizendo o número atômico, que é igual a 19. Lembram que o número atômico é sempre igual ao número de prótons? Então, a gente coloca aí 19 mais 56, que é o número de nêutrons. Somando isso, eu vou ter o número de massa igual a 75. Gente, é super simples de fazer essa continha, não tem erro, tá? Nós vamos praticar bastante isso durante os nossos exercícios. Bom, pessoal, aqui é uma representação de um átomo. Como é que a gente pode representar um átomo? Os químicos, eles, para facilitarem o estudo, da química, eles desenvolveram uma tabela e nessa tabela eu tenho todas as informações de todos os átomos que foram descobertos até os dias atuais, tá? Essa é a tabela periódica, que é o nosso próximo assunto. Mas quando a gente estiver trabalhando aí com algum elemento químico, a gente tem que saber reconhecer esse elemento através da representação dele. Então, vamos lá. O símbolo químico, ele ou vai ser uma letra ou duas letras, representando aí o nome do elemento químico. O A, o número acima, significa que é o número de massa e o número abaixo vai ser o número atômico. Aí eu tenho aqui um exemplo do carbono. Vamos lá, quem é o número de massa do carbono? É o 14. É o número que fica acima. Quem é o número atômico do carbono? É o 6, que é o número que fica abaixo. E qual é o símbolo químico do carbono? É a letra C. Vamos lá ver o próximo. Aqui tem uma representação de um átomo de hélio, tá? Então, vamos lá. Número de massa, 4 ou 2? Número 4. Número de massa sempre acima. Número atômico é o 2. Número atômico sempre abaixo. E o símbolo químico vai ser o He, ou seja, as duas letras iniciais do nome do átomo, que é o hélio. Então, gente, finalizamos a aula, a videoaula. Lembrando, é importante que vocês não fiquem com dúvidas. Quem tiver dúvida, esse é o momento de perguntar lá no WhatsApp. Esse assunto vai fazer parte da avaliação da unidade. Então, é importante que a gente revise, que a gente faça exercícios. E agora todo mundo no WhatsApp para tirar dúvidas e fazer uma atividadezinha, tá? Vamos lá.